Vamos começar mais um episódio do NalaCast. Hoje nós estamos aqui com a Cíntia, médica veterinária, pós-graduada em dermatologia. Vamos falar do problema que tanto assombra os animais, problemas de pele. Vou iniciar agradecendo a Drogavet, nossa patrocinadora oficial do NalaCast. Na Drogavet, o momento de medicar o seu pet vira um momento de diversão. Os medicamentos são feitos exclusivos para o seu pet, conforme a receita do veterinário, e ainda são palatáveis. Muda a vida de qualquer um, gente. Sempre que for veterinário, pergunte se a receita pode ser manipulada. Passa a Drogavet e depois conta pra gente. Na minha casa, a história mudou. Medicamento agora é uma facilidade só. A Nala ama. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada. Bom ter você com a gente. Vamos falar dos problemas que tanto afligem, né, os nossos animais de estimação. Muitas pessoas falaram pra mim, vamos falar de problema de pele, de dermatite e tal. Tá aí a pessoa que pode nos ajudar. Vamos sentar. Vamos. Cíntia, por que você escolheu a dermatologia? Então, eu sou formada, né? Eu me formei em 2009, então são 15 anos de medicina veterinária. Eu me formei numa época que a gente não tinha, como a gente tem hoje, as especializações e tal. Então, era uma área muito carente. Então, a gente chegava num ponto como clínico que a gente não conseguia avançar. E eu senti essa necessidade de estar trazendo um atendimento mais especializado para o meu paciente. Então, em 2011, eu iniciei a minha pós-graduação, terminei ela em 2013, para eu conseguir dar esse atendimento de excelência, de qualidade. Eu sempre gostei de pereba, então acabou que casou tudo. Pereba é chato de tratar, né? É chato de tratar. Não, né? A Nala já teve alguns episódios que, inclusive, eu tratei com você, sim, né? Sim. A gente foi correndo lá, começou a descamar a pele, saíam uns tufos de pelo. Na véspera de um campeonato. Na véspera e ela foi campeã no dia seguinte. Saiu campeã ainda. Isso. A gente medicou ela uma noite, graças a Deus, no outro dia ela já estava bem melhor. Sim. Quais são as condições que mais atingem, dermatologicamente falando, cães e gatos? Então, nos cães, as dermatites alérgicas, né? Especialmente a dermatite atópica. Nos gatos, há as dermatites alérgicas também, mas a gente também tem as dermatites fúngicas, né? O micrósporum, que é a dermatofitose, a esporotricose, né? Mas, basicamente, as dermatites alérgicas. O que é dermatite atópica? Então, a dermatite atópica é uma condição, é uma doença crônica, né? Quando a gente fala que é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, apesar de ter controle, tá? É uma condição que o paciente ele tem 3 deficiências, né? Ele tem uma deficiência que o sistema imunológico dele reage a tudo, né? Porque a coceira nada mais é que uma defesa do nosso organismo. Tira, né, aquela coisa que está fazendo mal dali. Então, o paciente com dermatite atópica, ele se coça excessivamente, porque ele entende tudo como agressor. Eu falo que é um sistema imunológico neurótico, né? A outra condição é que ele tem uma barreira cutânea deficiente, né? No caso, é pouco hidratada, então ela tem buracos, e a desbiose, que também está relacionada a isso, né? Uma deficiência, uma bagunça ali naquela barreira cutânea. Quando o tutor deve procurar o veterinário em caso de problema de pele? Então, aquelas lesões ou aquela coceira que não passa, aí a gente sempre orienta ao tutor não automedicar, porque às vezes o paciente vai naquela primeira crise, e naquela primeira crise a gente entra com o corticoide. Aí o tutor vai, faz o corticoide, o paciente fica bem, porque a maioria dos cães responde muito bem à corticoterapia. O cão fica muito bem, ele melhorou, passou meses, aí daqui a 2 meses o paciente teve uma crise de novo, porque o paciente não estava usando adequadamente o hidratante, o repositor de barreira. Ou então aconteceu algum episódio, né, que acabou desencadeando essa crise alérgica. O tutor vai e administra de novo o corticoide. Vai administrando. O corticoide é excelente, mas ele tem muito efeito colateral, né? Então, acaba que ele tenta
corrigir algo e ele acaba causando uma outra doença, né? Um hiperadenocorticismo iatrogênico ou uma doença renal crônica, né? Então, a gente sempre orienta a não medicar em casa sem orientação do veterinário. Perfeito. Falando em medicação, é muito difícil a gente conseguir seguir o fluxo de antibióticos, né, de tratamento de forma geral, inclusive com a gente. Às vezes são 7 dias de antibiótico, no 4º dia eu já esqueci que eu preciso tomar. Inclusive está acontecendo comigo hoje. Era para ter tomado 3 medicamentos, não tomei nenhum. Quando você começa o tratamento com o PET, dermatológico, com medicamento, com banhos, e você não dá sequência, ele pode piorar ou aquela medicação que eu fiz até o dia X, ela vai tratar? Não, ele pode piorar e ter uma infecção, né, uma lesão, uma doença, até pior do que estava anteriormente. Porque, às vezes, você entrou com um antibiótico ali. Então, você está matando aquelas bactérias, né? Aí chegou ali no 3º dia, já morreu um monte de bactéria. E você parou ali no 3º dia. Então, ele começa a ter o que a gente chama de resistência bacteriana. Ele pode desenvolver uma resistência bacteriana, que aquelas bactérias que ficaram ali, elas já conhecem aquele antibiótico, né? Então, a gente corre risco de uma infecção bacteriana, a gente corre risco, por exemplo, se o paciente estava usando um corticoide e não fez o desmame adequado, ele pode ter intercorrências também, né? Se ele estava usando, né? São vários tipos de medicações que você não pode descontinuar, né? Sem aquele tempo, sem ter o tempo exato para fazer. Perfeito, Cíntia. E como essas alergias surgem? Do nada? Podem ocorrer do nada, né? Entre aspas. No caso da dermatite atópica, que é o que a gente está dando mais ênfase, porque é o que mais ocorre, o paciente começa a se coçar do nada, não tem lesão nenhuma, não tem nada ali, e ele só se coça. A gente chama de prurido sim matéria, né? Que é a coceira sem ter nenhuma lesão. Aí essa lesão vem depois por causa das unhas, por causa da coceira. Ele acaba contaminando aquele local. Exatamente. Aí traz a infecção secundária, que é uma infecção bacteriana, porque a unha é contaminada. Aí traz uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, isso secundária à dermatite atópica. Que geralmente a dermatite atópica ocorre e o que vem depois, essas infecções secundárias, que tornam o quadro mais grave. Existem raças que têm mais predisposição? Sim, existem, né? O Shih Tzu, o Pug, o Bulldog, o Golden Retriever, o Labrador, são várias, né? O West. Não sabia que Labrador tinha problema de pele? Sim, tem também. Sério? Sério. Bastante. Nossa, eu sempre vejo todos com pelo muito bonito. Não, tem bastante, né? O Bull Terrier tem que entrar na sua lista. Bull Terrier também. Deus. Mas o Bull Terrier, no caso da dermatite atópica, ele não tá ali nas primeiras posições, não. Ele se livrou. Entendi. Pode ser alguma coisa mais genética no caso deles? Também. Na verdade, o que ocorre, né, no caso do Shih Tzu, por exemplo, é que, infelizmente, as pessoas reproduzem de forma inadequada, né? De forma até mesmo irresponsável. Reproduzem, né? Às vezes a mãe ou o pai já tem a dermatite atópica, acaba acasalando e, consequentemente, as próximas gerações vão vir também com dermatite atópica. É uma pena, né? Essas criações que as pessoas não têm esse cuidado de segregar para que venha um filhote saudável, né, Cíntia? E o papel, né, de nós veterinários, os dermatologistas, os clínicos, todos, é sempre orientar. O paciente tem dermatite atópica, o paciente tem uma doença que é potencialmente hereditária, a gente orientar a não acasalar, a castrar. Sim. A gente sempre fala aqui no programa da importância de você adquirir um cão, se você gostar de uma raça específica, eu acho que tá tudo bem, né? Sim. Tem lugar para todo mundo. Exatamente. Adquirir de um canil de qualidade. Com certeza. Porque você minimiza muitos riscos, né? E não é só de pele. Às vezes alguns problemas renais, que são problemas graves, que depois vão te dar, assim, lá na frente, uma dor de cabeça gigante. Sim. É importante procurar um canil responsável, né, Cíntia? Com certeza. Me fala uma coisa. Como que os tutores, eles podem evitar
a dermatite nos cães ou nos gatos? Primeiro ponto, é o que a gente falou anteriormente. A gente vai procurar um canil de boa procedência, né? Você vai procurar cães de boa procedência, se no caso você estiver comprando, né? Você vai cuidar adequadamente dessa pele, você vai dar banho com produtos adequados, vai procurar, se você vai dar banho em pet shop, um pet shop responsável, né, que usa produtos adequados também. Você vai pesquisar sobre aquela raça. Cada raça, ela vai necessitar de uma frequência de banhos, né? Um cão que tem pelo curto, como o da Nala, ele não precisa de banhos semanais, nem sempre, né? Nem mensais. Exatamente, nem sempre. Eu costumo falar com os tutores, qual a frequência de banho? Depende. Qual é o hábito do seu cão? Seu cão, ele dorme comigo e ele vai pra rua todos os dias. Você higieniza a patinha dele? Tem produtos específicos para você higienizar. Uhum. Ele se suja todo? Tem cão, a gente mora numa cidade muito poluída, né? Então, tem cão que ele vai se sujar muito. Esse cão vai ter que ter uma frequência de banho maior. Um cão atópico, ele tem que tomar banho toda semana, porque ele precisa de hidratação semanal e até mesmo 2 vezes por semana. Mas aí é um banho dermatológico, Um banho né? dermatológico. Indicado pelo profissional. Exatamente. Mas o cão de pelo longo, mesmo que ele não tenha problemas dermatológicos, ele acaba precisando do banho semanal, porque aquele pelo, ele fica encebado, né? Ele fica engordurado com uma rapidez maior, ele precisa ser escovado. Então, a frequência de banhos, ela vai variar dependendo da raça, dependendo do hábito do cão, do dono. Perfeito. A escovação também é importante? Muito importante, porque você tira, assim como a escovação pra gente é importante, você vai tirar, porque existe um percentual de pelos que vai cair naturalmente, diariamente, né? Então, você tem que escovar para você tirar aqueles pelos e para você estimular o folículo. Os cães precisam usar filtro solar? Sim, assim como nós humanos, todas as vezes que eles forem expostos ao sol, eles precisam usar filtro solar e assim como a gente reaplicar cada 2 horas. 2 horas, 2 Cíntia? horas, 2 horas. Então, assim, o que a gente orienta, por exemplo, vai passear, passa o filtro solar, especialmente aqueles cães que têm a pele mais clarinha, né? Passa o filtro solar, mas quando for ficar em casa, evitar locais que ele tenha acesso direto à luz solar. Porque a gente não vai conseguir reaplicar a cada 2 horas, Sim. tá? Esses filtros solares, eles têm a forma comercial, podem ser manipulados também, tá? Então, encontra também em farmácia de manipulação e tem que ter, sempre. Eu percebo que a Nala, ela tem o focinho branco, né? Sim. E o pelo preto do corpo. Uhum. E o focinho dela, às vezes, fica queimado. Sim. Principalmente no verão e mesmo usando o filtro solar. Porque ela adora torrar no sol. Sim. Se ela usasse biquíni, Cíntia, Ia ficar ela ia ter uma perfeita. marquinha tipo de fita. Isso. Porque ela gosta de torrar. Aí eu tenho que, às vezes, fazer, sabe o quê? Fechar o portão, que a gente tem um portão de madeira entre Sim. a garagem e o quintal, que tem o sol. E deixo ela sem sol. Porque se deixar sol de meio-dia, ela tá lá se bronzeando. Não aguento. E aí depois segue aquela fuça toda queimada. Fica até feio, né? Sim. Eu costumo brincar que o cão que pode ficar... O cão e o gato, porque o gato é muito importante a gente falar também que os gatos, principalmente branquinhos, não podem ficar no sol. E se forem ficar, também utilizar o filtro solar. Como que passa filtro solar no gato? É um filtro solar Nas creme? orelhinhas, pode ser spray, pode ser em creme, tá? Orelhinhas, principalmente, próximas orelhas, focinho. As áreas que vão ter mais acesso. Exatamente, porque os gatos branquinhos, eles têm muito problema de dermatose solar, né? Dermatite actínica, que é como se fosse uma alergia ao sol. E é uma lesão que ela pode evoluir para uma tumoração, né? Um tumor de pele. A alimentação, Sim. ela ajuda, atrapalha nesse processo? Um cão saudável, que se alimenta bem, ele tem menos riscos de ter problemas de pele? Sim, porque o que acontece? Quanto melhor a qualidade da alimentação do cão, melhor nutrido vão estar os pelos, né? Porque se o paciente come um alimento que ele não é de boa qualidade,
esse alimento ele vai nutrir primeiro os órgãos essenciais, vai nutrir o fígado, os rins, o coração. Então vai sobrar muito pouco para a pele. Por isso que a gente vê, tá anêmico, vamos ver a mucosa. Por quê? O organismo vai tratar de nutrir aqueles órgãos vitais e vai sobrar pouco para a pele, para o pelo, né, para mucosas. Então, se ele come uma ração de baixa qualidade, esse pelo vai cair, esse pelo vai ficar sem vida, esse pelo vai ficar sem brilho, né? Se ele come uma ração boa, de qualidade, não só ração, né? Porque alimentação natural também. Se come uma alimentação de qualidade, esse pelo vai ficar bonito, viçoso, né? Brilhoso. Quando o cão ele tá se coçando, a gente pensa logo em pulga ou carrapato, né? Sim. A gente já sai para comprar um remedinho para matar pulga e carrapato. Na coceira, eu já tenho que considerar que pode ser um problema de pele? Nem sempre, né? A gente descarta, lógico. É porque a gente faz na dermatologia, a gente faz uma eliminação. A gente vai eliminando as causas, né? A gente costuma usar uma lesão. Essa lesão coça, não coça, né? Usa um gráfico ali. Coça. Lesões que coçam podem ser ectoparasita, pode ser alergia, pode ser uma doença bacteriana, uma doença fúngica. Existem vários motivos para coçar, né? Apesar de pulga e carrapato serem duas causas, né, com casuística muito grande, elas não são, nem sempre são as principais, né? Mas a gente tem que sempre considerar a pergunta, essa pergunta sempre tem que estar presente na nossa anamnese, né? Na nossa conversa com o tutor. Pulga e carrapato, faz controle? Porque às vezes o tutor fala, eu nunca vi pulga no meu cão, né? Nunca vi carrapato no meu cão. Na hora que a gente vai fazer o exame físico, que a gente abre ali o pelinho, a gente vê, né? Às vezes a gente não vê a pulga, mas às vezes a gente vê o cocô da pulga, né? Aquele pozinho pretinho, né? Às vezes o tutor não viu o carrapato, mas é porque ele tá olhando ali em locais, o carrapato gosta de ficar escondido. Então a gente vai, abre o dedinho do cachorro, abre a orelhinha. São locais e estratégicos. Exatamente, né? O tutor não sabe, mas a gente sabe. Então a gente abre esses locais estratégicos, a gente acha, né? E a gente está numa área endêmica para doenças que são graves, né? Transmitidas pelo carrapato, pela pulga. Aconteceu um fato engraçado, eu levei a Nala na clínica uma vez. Sim. E ela estava com pulga. Aí eu falei, impossível ela estar com pulga, porque na minha casa não tem outro cão. Ela não teve acesso a outro cão naquela época, uns 6 meses pelo menos. Era a nossa vidinha ali, sem pulgas, ok? O quintal sempre higienizado. E aí as pulgas, elas vêm no ar? Como é isso? Não, elas são transmitidas, né? De um cão para o outro, de um gato. Mas a gente pode levar também na sola do sapato, né? Às vezes a gente vai... Às vezes não sei se é o caso da Nala, tá? Mas às vezes o cão não sai à rua, mas ele tem contato com o portão externo, outros cães, outros gatos passam, às vezes o gato vai, opa, viu uma ração aqui dando mole, o gatinho de rua, passa lá e pega. Então, só nesse contato, nesse pequeno contato, ele pode pegar. Entendi. Minha mãe tem um gatinho também, e ele tinha 40 dias que ele tinha usado a medicação contra a pulga. E ele tá adolescente, ele foi e saiu mas assim, foi coisa de 5 minutos. Que ele saiu, foi até o portão. E a minha sobrinha pegou e ele retornou. No dia seguinte, ele estava com pulga. Nossa. A gente encontrou pulga. Então, assim, é realmente muito rápido. Não precisa ter aquele contato enorme. Eles pegam com uma rapidez muito grande. Então, a gente tem que estar sempre de olho, não adianta. Tem que ficar de olho. Me lembro também de uma vez que eu levei a Nala para consultar, inclusive foi com você, por causa de problemas de pele. E você passou um shampoo para ela. Sim, de tratamento dermatológico é caro, né? É caro. Tipo, deve ser 10 vezes mais caro do que o shampoo que eu uso. Eles são bem caros. caros. E continua sendo. O meu shampoo barato e o dela 10 vezes mais caro. Continua, sempre é. Sempre é. São bem caros, né? E a gente usa só na cabeça,
o cachorro usa no corpo todo. Pois é, Então, dá uma assim, pena. muitas vezes usa mais do que a gente usa, né? Então, além de ser caro, é pequeno, geralmente, 200, 500 ml. E o cão usa mais do que a gente usa. É porque eles não tomam banho com a frequência que a gente toma. Porque se tomasse, alguns cães precisam tomar 3 vezes por semana, dependendo do tratamento. Então, imagina, né? Um Shih Tzu peludo, tô falando de cachorro pequeno ainda, nem tô falando grande. Um Shih Tzu peludo tomando banho 3 vezes por semana. Então, vai fácil aqueles 500 ml, rápido. Esse shampoo, no meu leitãozinho lá, eu tinha que dar banho 2 vezes por semana. Sim. Sair da clínica como? Querendo te matar. Mas, enfim, é necessário cuidar, né? Porque Sim, com pode certeza. piorar e ainda ficar mais caro. Exatamente. Então, o problema dermatológico eu entendo que chegou, tem que tratar, tem que Sim. correr para o veterinário. Tem coisas que não dá para esperar. Hoje mesmo aconteceu de um Bull Terrier, de uma amiga minha, ele estava com diarreia. Pode ser alguma comida diferente que ele comeu? Pode, mas eu logo pensei no corpo estranho. Sim. Eu falei, leva ele para fazer uma ultrassom, por favor, porque com a minha experiência, a diarreia, ela é sinal de corpo estranho. Tanto era que no decorrer do dia ele acabou vomitando a patinha de um bichinho. Mas tem que ficar de olho, porque, tudo é veterinário, mas quanto mais rápido a gente for, mais rápido a gente resolve e fica mais barato, né? Sim, com certeza. E é melhor para o paciente também. Quando a gente detecta um problema dermatológico de forma rápida, às vezes a gente consegue fazer o tratamento só tópico. Ou seja, a gente não precisa de um tratamento oral, às vezes não precisa daquela medicação mais forte que pode causar um vômito. Porque se a gente espera muito, o paciente pode apresentar uma infecção secundária, né? Uma infecção bacteriana secundária. E talvez nessa infecção bacteriana precisar de um antibiótico oral. E aquele antibiótico acabar sendo, né, o cão sendo sensível, o gato sendo sensível. E acabar tendo vômito, acabar tendo diarreia. Então, quanto mais rápido a gente age, é melhor tanto financeiramente para os donos, quanto é melhor para o paciente. Cíntia, eu já vi alguns cães com alopécia. Sim. Aquilo é um problema dermatológico? É um problema dermatológico, tá? Existe alopécia, por exemplo. O cão teve uma lesão ali e o pelo caiu, né? Então, a gente vai tratar. E esse pelo, ele só nasce quando a pele já estiver saudável, né? Então, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque a gente fica, como tutor, ansioso para pelo nascer logo, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Esse pelo só vai nascer quando essa pele estiver saudável. E tem a alopécia também que é comum em algumas raças, né? Como o Spitz alemão, né? Que ele faz uma alopécia, a gente chama até de alopécia X, esse nome, alopécia X, é porque até então não se sabia o porquê. Aí o X era porque ninguém entendia por que aquele cão fazia alopécia. Algumas a gente entende, algumas são hormônio-dependentes, né? Então tem cão que quando castra, esse pelo volta a crescer, porque ela estava relacionada ao hormônio, outras não, precisa de tratamentos mais longos. Alguns cães, aí foi descoberto algum tempo atrás, que quando coletava o material para biópsia, ali naquela área que colhia o material, nascia pelo, então descobriu-se que agulhando, né, com microagulhamento, aquele pelo crescia. Então, existem tratamentos agora de fazer um microagulhamento para esse pelo crescer. Ah, que legal. É bem bacana. Porque o que acontece? Não é só uma questão estética, é uma questão também de saúde, porque aquela pele, ela tá desprotegida. O pelo, ele tem função ali. O pelo tá ali para proteger. Então, enquanto aquela pele tá sem o pelo, ela tá desprotegida também. Então, às vezes o paciente tem alopécia, a gente orienta. Usa roupa com proteção UV, usa protetor solar, né? Porque às vezes protetor solar, o tutor não consegue reaplicar tantas vezes. Então, às vezes a alopécia ali no dorso. Faz, né? Compra roupinha com proteção UV para ter essa proteção maior. Sim. Imagino que deve ser importante, né? Sim, muito importante. Tanto no frio, tanto no calor, né? Porque é proteção térmica. Exatamente. Deve ser difícil ter um cãozinho desse. Muito difícil. Com Tem que esse ter bastante problema. dedicação. Tem que ter dedicação. Ele deve fazer visitas mais frequentes ao veterinário, né? É um caso que precisa de acompanhamento. Sim, sempre. No tratamento dos problemas de pele, você também coloca ozonoterapia, fitoterápicos, você
junta com outras alternativas para cura? Também, muitos casos, né? Tem paciente que responde, tem paciente que não responde tão bem. Essas terapias alternativas, elas sempre têm que estar aliada à terapia convencional, né? Então, a gente vai usar esse tratamento aliado com qual tratamento? Geralmente, a gente não usa como uma monoterapia. A gente usa aliada à terapia convencional. Perfeito. E você tem resultados melhores em Tem alguns casos? resultados muito bons. A ozonoterapia, por exemplo, na cicatrização, ela é excelente. Então, às vezes, ferida que está há muito tempo ali aberta, a gente não consegue cicatrizar, a gente alia o tratamento convencional, a ozonoterapia, fitoterápico, a mesma coisa. Muito bom. Tem algum paciente dermatológico que te impactou, que você acompanhou toda a história dele e teve um resultado positivo ou não, e que você abraçou aquele caso ali como superação? Sim, teve alguns, né? Eu tive um paciente que eu atendi, eu cheguei, era um gatinho pequenininho, aí eu não lembro agora o nome, mas a tutora veio com o nome, por exemplo, de Mel, né? Era uma filhotinha de persa. E a tutora chegou, e ela chegou com a filha, ela levou a filha pequena, de uns 6 anos mais ou menos. Ela levou, falou assim, doutora, eu trouxe a minha filha porque eu queria que você visse ela também. Eu já passei por 4 médicos humanos e eles não descobrem o que a gente tem, porque estou eu, a minha filha, a minha outra filha, que é gêmea dela, e meu marido, todos com lesão, e o gatinho também. E foi depois que o gatinho chegou. E os médicos, o último médico falou que era esporotricose, mas eu tô realmente perdida. Então, eu fiz o exame, a gente examinou com a lâmpada de Wood, fez a cultura fúngica, e eu falei com ela, olha, pela lâmpada de Wood aqui, pela essa luz fluorescendo, a gente já sabe, não é esporotricose, é dermatofitose, que é uma doença muito comum no persa. Aí eu passei o tratamento, falei, olha, você chega, fala pro médico que é isso, que a gente já fechou o diagnóstico. Passei a medicação pro gatinho. Aí, durante a consulta, a gente descobriu que não era Mel, era o Mel, que era um machinho. Meu Deus. Ela comprou como fêmea, era um macho. E ele voltou mais ou menos um mês depois. O gatinho estava ótimo, mas eles, os humanos, estavam ainda com lesão. Falei, olha, você foi orientada sobre o manejo ambiental? Não, então, eu vou te orientar. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa que eu vou te pedir, foi até engraçado, que eu falei, olha, não pega no colo, não pega ele no colo, porque você vai recontaminar ele. A gente fez o contrário, né? Que geralmente, eu falei, olha, não pega ele no colo que vocês vão recontaminar ele. E eu vou precisar que vocês troquem as roupas de cama diariamente, porque vocês estão se recontaminando, porque eles não estavam tomando medicação oral. Vocês estão se recontaminando. Aí, no final, deu tudo certo, todo mundo ficou bom, o gatinho ficou bom, agora macho, mudaram de nome, não lembro depois qual nome ficou. Mas ficou todo mundo bem. E esse caso me marcou bastante, né? Porque, assim, a gente não tratou só o gatinho, a gente, né, ajudou a família inteira, né? Literalmente a família inteira. Imagino como que eles devem ter saído gratos de lá. Você tratou de toda a família. Foi 4 humanos e um gato. Exatamente. Cíntia, e a dermatite crônica? Como a gente trata? Então, geralmente a dermatite atópica, né? Como eu falei anteriormente, é uma doença multifatorial. Então, como é uma doença multifatorial, a gente tem que tratar tudo isso. Então, um gato atópico, ele tem que ter o tratamento oral, né? Geralmente oral, injetável, que seja. A hidratação, que é o mais importante, ela tem que ser semanal, muitas vezes até mais que uma vez por semana. E tem que fazer um repositor de barreira em função dessa desbiose, né? Então, esse paciente, o que a gente está tentando fazer? Curar a dermatite atópica? Não, ela não tem cura. Mas a gente tenta diminuir
aumentar, na verdade, o intervalo entre crises, né? Porque esse paciente, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, ele vai ter crise. Mas a gente tenta diminuir, a gente tenta fazer com que ele não chegue a ter as infecções secundárias. Fala pra gente 3 dicas para prevenir as doenças de pele nos nossos animais. A gente fornecer ao animal uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, né? Pode ser uma ração, pode ser uma alimentação natural, desde que essa alimentação seja prescrita por um nutricionista, né? Seja balanceada. O paciente, ele ter uma boa higiene, controle de ectoparasita tem que estar em dia, né? E tem a questão também psicológica, porque hoje a gente acaba humanizando muito o cão. E isso não é bacana para ele, né? O cão tem que ser cão também. Ele tem que ter brincadeira de cão, brincar com outros cães, passear na rua. Isso é necessário para ele. A gente vê muito hoje o cão com dermatite de lambedura, né? Que é aquele cão que lambe as patas desesperadamente, né? Na pandemia a gente teve muito cão, eu atendi muito paciente com dermatite acral por lambedura. É aquele cão que ficou estressado porque ele não podia passear, ele não podia ir à rua porque estava todo mundo preso em casa. Então ele acabava esquecendo que ele era cachorro e ele lambia desesperadamente as patas. Ótimo, ótimas dicas. Cíntia, obrigada por ter vindo gravar com a gente. Obrigada pelo convite. Volte mais vezes. Pode deixar. Tenho certeza que é um conteúdo muito rico, que a gente precisa de saber de muitas coisas e certamente você vai ajudar a gente, muitos doutores. Com certeza. Obrigada.